pela USP, através da disciplina de Direito Privado Ambiental oferecido pela professora Patrícia Iglesias e transmitido via YouTube do Planeta Verde, também presidido pela nossa professora Patrícia Iglesias. É uma honra recepcionar uma das principais pesquisadoras em Direito Ambiental no Japão, professora Okubo. Nós cursamos e estudamos um direito fracionado em disciplinas e centrado na legislação brasileira. Mas o direito ambiental ele vem destruindo as barreiras e nos relembrando que vivemos um único direito e que a proteção da nossa casa comum, é dever, direito e dever de todos nós. Infelizmente, nós sabemos que no Brasil a prática ela não reflete os avanços da nossa legislação. Por isso é tão valioso ouvirmos a experiência da nossa especialista, professora Okubo, que nos honra com a visita dela. Sem mais delongas, eu gostaria de passar para a nossa anfitriã, para dar as boas-vindas, professora Patrícia Iglesias. A professora Patrícia é advogada, professora da casa, livre-docente, doutora e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, superintendente de gestão ambiental da reitoria da USP, sócia do Val de Advogados, presidente do Instituto Planeta Verde, foi secretária do Meio Ambiente de São Paulo, a primeira mulher a presidir a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, membro e conselheira de diversas instituições, do CONSEMA, do Green Nation, e recebeu inúmeros prêmios pela trajetória de proteção ambiental dela nesses últimos 30 anos. Professora Patrícia. Olá, bom dia a todos. Nós combinamos que faríamos em português, justamente para valorizar essa relação nipo-brasileira, e eu pediria ao professor Masato que traduzisse para a nossa convidada, a professora Noriko Okubo, mas eu preciso colocar algumas questões, pelo menos em inglês. So I have to say, Professor, that it's very good to see you again. I was thinking about the last time. I think it was about 9 years before that we came here to our school and to São Paulo. And at that time, we could go to some places in the state and see some projects of the state of São Paulo. At that time, I was in charge of the State Secretariat of Environment. And then after, I could go also to University of Osaka and be with you there. And what I have to say is that you are a great specialist in environmental law in Japan. Yes, you are a reference for us. So it's very good to have you here again at this time. And it's a pleasure for us to receive you, okay? And I say this not only in the name of our school, in the name of our department, the civil law department of this school, but also in the name of the our institute, that is the the Law for a Green Planet Institute. So, thank you very much to be here. Eu gostaria de continuar em português para agradecer também a presença do professor Masato Ninomiya, dizer que o professor, para nós, é uma grande referência pelo trabalho de muitos anos, fazendo essa conexão entre o Brasil e o Japão. O professor Masato também me auxiliou quando eu tive a primeira oportunidade de ir ao Japão, assim como o Tiago Trentinella, que à época foi fundamental para que nós pudéssemos ter sucesso naquele projeto, um projeto de estudo na gestão de resíduos sólidos nas mais diversas partes do mundo, entre elas no Japão, e para nós é um orgulho ter um professor como o professor Masato, por tudo que representou e representa, e também esse evento de hoje é uma homenagem do Departamento de Direito Civil a esse trabalho de muitos anos que o professor Masato desempenhou e vai continuar, né, professor,
desempenhando no âmbito da nossa escola e do nosso país. Então, eu agradeço pela sua presença aqui e também agradeço demais ao Tiago Trentinella e a Caroline Marques, ambos são diretores do Instituto Direito por um Planeta Verde, mas são também egressos dessa escola, são novas gerações do direito ambiental que se formam e que, sem dúvida, vão dar continuidade àquilo que a nossa escola já tem de história na questão ambiental e na proteção do meio ambiente. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada. Bom, também por umas palavras introdutórias, eu apresento, já apresentado, o professor Tiago Trentinella, advogado, pós-doutor pela USP, pesquisador e colaborador da Faculdade de Direito da Universidade de Osaka e nosso diretor do Instituto Direito do Planeta Verde. Tiago. Bom, eu tenho uma felicidade imensa de ter conseguido reunir nomes tão fundamentais, né, para a relação Brasil-Japão, o professor Masato e a professora Noriko Kubo, né? Então, acho esse evento fundamental para a consolidação dessa ponte e registro aqui a presença do professor Marcelo Alcântara, da Universidade Otiano Miso, que também é um tijolo nessa ponte acadêmica, né, de jurídica Brasil-Japão. Pessoalmente falando, aqui eu encontro, na minha vida pessoal, o professor Masato, né, que estava na entrevista de admissão para a bolsa do governo japonês, né, que foi que me proporcionou a ida ao Japão, e quem me proporcionou a continuidade no Japão foi a professora Noriko Kubo, que pacientemente me orientou por 11 anos naquela escola, e quem pavimentou minha vinda de volta foi a professora Patrícia. Então, além de uma grata e profícua, né, e profícuo evento acadêmico que nós temos aqui, pessoalmente falando, de uma alegria imensa ter todas essas pessoas que fizeram parte da minha vida durante os últimos 15 anos reunidas nessa tão gerenciada sala da congregação. Então, eu espero que vocês gostem do evento, aproveitem e muito obrigado a todos. Dando sequência, com muito prazer, apresento a nossa convidada de honra, professora Noriko Kubo, professora de Direito Ambiental e Administrativo da Universidade de Osaka, Japão, pesquisadora líder do projeto Green Access Project, que investiga a aplicação do princípio 10 da Declaração do Rio, que trata do acesso à informação, participação em tomada de decisões administrativas e acesso à justiça em questões ambientais. Como desenvolvimento desse projeto, hoje a professora pesquisa o reconhecimento dos direitos da natureza na América do Sul, e esse trabalho conta com o apoio da Japan Society for the Promotion of Science. Professora Kubo, é uma honra poder ouvir a senhora. Professor, it's an honor. Bom dia. Thank you for joining this seminar, and I'm very glad to give a short talk here today. And I would like to express my special thanks to our colleagues, especially to Professor Patricia, Dr. Chiago, and Nino Mir. And today's general topic is recent development on environmental case law. And today I would like to focus on the role of state liability litigation in Japan, especially the asbestos case. And next slide. Thank you. And this time, I have made field research on rights of nature in Bolivia, Brazil, and Argentina. And I have heard very often that there are lots of good law in our country, but enforcement is problematic. And my question was, why? Why can't the environmental laws be enforced? It is a first basic principle of a rule of law to implement law. And so my collaborators have explained to me there are many reasons. For example, lack of resources, corruption, etc. It is a quite different situation from Japan, because in Japan, the government
has given very careful consideration in advance to ensure sufficient enforcement. Therefore, existing laws have basically been implemented and effective. It is advantage of Japan. However, therefore, it takes very long time to enact legislation. And it is very difficult to develop environmental law dynamically. Our characteristic is a step-by-step approach. In Japan, it would be very difficult to recognize rights of nature because the government doesn't know how to implement rights of nature and doesn't so understand the necessity of rights of nature. And another characteristic of Japanese environmental law is emphasis on prevention. In Japan, we have experienced serious environmental pollution in 40s, 50s, so middle of 20th century. Therefore, we have various kinds of environmental laws. It means, first, administrative environmental law plays a more important role than civil law, such as civil claims. Second, the number of environmental lawsuits is not large, very small. Third, especially, there are few environmental criminal cases. A specific environmental criminal law was enacted in 1970 already. It is very early stage, but there is currently no relevant case. Fourth, there is no general law for restoring environmental damage. It is quite a different situation from Latin American countries because, as far as I know, most of Latin American countries have a general system for environmental damage, and it plays a very important role in Latin American countries. I believe Professor Patricia is one of the most famous specialists in environmental damage. And however, in Japan, we have also some serious cases for non-use of regulatory power by authority. In such cases, what shall we do? There are two means of judicial control over administrative omission in Japan. First one is civil litigation, namely state liability based on the State Redress Act. The second one is administrative litigation, such as mandamus. Today, I will focus on state liability, especially asbestos case, as I told you. And I believe all of you know what is asbestos. And asbestos is very useful material as an insulator, but it is at the same time very hazardous substance. It induces mesothelial tumor or asbestosis. It is a terrible disease. Until now, production and use of asbestos have been gradually and totally prohibited in Japan and also in Brazil too. Although it is a very old contamination since the end of the 19th century, asbestos causes illness long after exposure, and the damage has become more apparent in recent years. I don't know the situation about Brazil. However, I suppose you have a similar situation here in Brazil. And the picture shows one of the patients of asbestosis. And therefore, Japanese government has enacted the Act on Asbestos Health Damage Relief in 2006.
According to this law, if an independent review board certifies an applicant as an asbestos patient, he or she can receive compensation without having to sue. It is very convenient for victims. However, the extent of compensation awarded for asbestos-related health damage was lower than the compensation offered to workers under the Labor Standards Act. That is the reason why some of the victims went to the court. First case was Sennan asbestos case. Sennan is the name of area in Osaka Prefecture where I am working. In Sennan area, there were many small asbestos textile factories from 1907, very old factories, and they have produced asbestos yarn, cloth, and other insulation materials. Most of the factories were household industries, typically operated by families. Therefore, the patients were not only workers, but also their families, owners of small factories, and neighborhoods. And such polluting factories no longer exist. Then, who should pay compensation? That was the reason why the victims in Sennan area brought action against the state. In first Sennan case, 34 victims brought action against the state in 2006. The plaintiffs argued that the government knew the hazards of asbestos already before the World War II and was able to warn people about the toxicity of asbestos and to control asbestos, but didn't exercise its competence appropriately and timely. In contrast, the government countered that it didn't know about the hazard of asbestos at the time, and that no effective countermeasures had been developed at that time. And this is a picture of demonstration not only by victims, their family, but also by plaintiffs' attorneys' team. This is quite common in Japan to make such demonstration during the lawsuits in the environmental cases. So you can see on the picture, the victim is also the pictures who have passed away due to asbestos diseases in the front. And on the right side in the front, there are also attorneys members. In the front, you can see the man, and he's one of the most famous environmental lawyer in Japan. He has won many cases in Japan. And the purpose of this litigation was not limited to get compensation for plaintiffs. First, purpose is of course to get compensation, but it had also public interest. It means litigation for better policy making. And it is also one of the traditions of Japanese environmental lawsuit, not only to bring a case for own purpose, but also public interest. In Japan, we don't have any general public interest litigation system in the field of environmental law, but plaintiffs required in this litigation two public policies. First, better relief program, and second, stronger measures to prevent further damage through incidental exposure during building demolition.
And in 2014, the plaintiffs won against the state. This is a picture also at the victory time. And it is also very common in Japan to show the banner, the middle states, we have won. And so right side, you can see the banner. It means the state is responsible. And so the woman in the middle is my good friend. She's also very famous environmental lawyer in Japan. And further, the key point of the Supreme Court judgment. The Supreme Court declared the state was illegal as of 1958. As of 1958, medical findings had been established already, and the state was also aware that asbestos dust caused serious damage. And second, there were practical technical findings as necessary for making it obligatory to install local exhaust ventilation systems, which was the most effective measure to prevent asbestos dust. And third, despite the administrative guidance provided previously, the progress in installation of ventilation of systems remained unsatisfactory. Therefore, the government had to take much stronger measure. That was the key point of the Supreme Court judgment. This judgment had very big impact not only to other lawsuits, but also to environmental policy in Japan. Namely, in other subsequent asbestos lawsuits, the Supreme Court has recognized the liability of the government. So, as required by plaintiffs, the Act on Asbestos Health Damage Relief, as well as the Air Pollution Control Act, have been revised and strengthened. In addition, new law was also enacted 2 years ago to provide better relief for all the construction workers in buildings containing asbestos. As I told you, nowadays, use of asbestos is totally prohibited in Japan, but there are many buildings containing asbestos. And during the demolition, it could be happen that the workers would be suffered by asbestos. Therefore, so the plaintiff requires stronger measures to control demolition of existing buildings. And they succeeded to lead to such new legislation. Now, I come to conclusion. State liability lawsuits have proven to be an effective measure to some extent to challenge no use of regulatory power in Japan. State liability litigation is basically the measure for victim relief. However, it also plays an important role as an indirect measure to demand new environmental policies from the government and to strengthen policy enforcement. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, professora. Fica claro pela apresentação as proximidades dos nossos países e dos nossos problemas, né? Já que, apesar do amianto ser proibido desde 2017, nós tivemos uma rediscussão agora no começo do ano para decidir, e o STF confirmou a proibição de todas as formas de comercialização de amianto no país. Muito obrigada, professora, por expor os desenvolvimentos no Japão. Gostaria de passar a palavra para o nosso homenageado, professor Masato,
Ninomiya. O professor Masato nasceu na província de Nagano e migrou para o Brasil com sua família aos 5 anos de idade, e ele se tornou tradutor oficial da família imperial do Japão. O professor é bacharel pela Faculdade de Direito da USP, mestre e doutor pela Universidade de Tóquio, é nosso professor do Departamento de Direito Internacional, líder da comunidade nipo-brasileira e o grande responsável por internalizar essa relação na nossa faculdade. Como já dito pela professora Patrícia, o evento também é um agradecimento ao professor Masato pelo brilhante trabalho de aproximação dos nossos países, que vai muito além do campo jurídico. O professor Masato tem uma série de trabalhos com a comunidade também aqui no Brasil. Professor, é um orgulho para a nossa faculdade ter o senhor aqui, e o professor nos brindará com suas observações para o encerramento do nosso evento. Muito obrigada. Aqui eu vou, então, depois vou resumir o que eu vou falar em português, para depois tomar conhecimento do que eu estou falando agora. Bom, realmente, eu confesso que eu não estava preparado, né, emocionalmente para receber essa homenagem. Né? Eu vim aqui apenas para ajudar a professora Okubo, né, nessa parte de eventual tradução, caso fosse necessário. A plateia, eventualmente, haveria alguma pergunta, então eu iria ajudando a tradução. Bom, então, eu vou falar, então, agradecer, então, a homenagem, né, da professora Patrícia e do Departamento de Direito Civil. Na verdade, no dia 8 de novembro, portanto, uma semana atrás, eu dei a minha última aula no curso de graduação aqui no Salão Nobre. Cerca de 300 pessoas vieram prestigiar esse evento. Fiquei muito comovido, muito honrado. E eu falei sobre as arcadas e o Japão. Comecei, então, com o primeiro aluno de ascendência japonesa que estudou aqui. Ele entrou na faculdade em 1932. Me chama a atenção da plateia de que a imigração japonesa começou em 1908, né? Então, apenas 24 anos depois, já havia alguém estudando na mais tradicional faculdade de Direito do país. E lembro também que, em 1932, ainda não existia a Universidade de São Paulo. Era a Faculdade de Direito de São Paulo, o Instituto de Jurado Federal, né, disse. Eles formou em 36, já na USP. Agora, o primeiro docente japonês que veio aqui foi o professor Kotaro Tanaka, professor de Direito Comercial da Universidade Imperial de Tóquio, e é um homem que, não só da área de Direito Comercial, mas também da área de Direito Internacional Privado. E, como ele era liberal, então ele foi colocado na geladeira durante a guerra, mas, a partir de 1946, com a derrota do Japão, ele ressuscita, começa já a carreira dele como ministro da Educação. Depois ele vai presidir o Supremo Tribunal, a Suprema Corte do Japão. Lembrando que no Japão não há eleição entre os pares. O presidente da Suprema Corte é nomeado pelo imperador diretamente, sem ser ainda ministro. Mas então, o professor Tanaka, então, ministro da Educação, presidente da Suprema Corte, e quando terminou o mandato, então, ele é eleito pela Assembleia Geral da ONU para ser o primeiro juiz japonês da Corte Internacional de Justiça. Embora antes da guerra, na Corte Permanente houvesse 2 ou 3 ministros japoneses. Então, assim que começa, né, o intercâmbio entre a USP e o Japão. E, quando eu era estudante, então, começa a chegar alguns docentes do Japão, alguns alunos. Então, recebi uma bolsa de estudo do governo japonês, passei 10 anos no Japão, e voltei com o título de doutor, e no concurso de 1985, então, fui aprovado, e a partir de 86, então, lecionei aqui nessa faculdade Direito Internacional, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho, Direito de Comércio Internacional. Enfim, 37 anos de docência, do qual realmente
eu não me arrependo. E ao completar 75 anos, por acaso será no dia de amanhã, então estou sendo aposentado compulsoriamente, mas receberei então o título de professor sênior dessa faculdade, continuarei como decano do departamento, professor sênior, e continuarei então lecionando, né, a pós-graduação, orientando alunos e pretendo exercer essa atividade até quando a saúde permitir. Então era essa a minha rápida exploração sobre a minha carreira, né? Agradecendo mais uma vez essa inesperada homenagem do Departamento de Direito Civil. Bom, eu sou da área de internacional, então eu entendo muito pouco, né, sobre essa questão de asbesto, né? Mas eu fico um pouco preocupado, né, porque nós temos aqui as telhas de brasileiros aqui no Brasil, e a consequência disso vem muito depois, né? Então, realmente, fico preocupado mesmo com as residências, né, ou então as fábricas, né? Principalmente fábricas de pessoas com rendas reduzidas, né? Então, o Brasilite foi uma das soluções, né, mais baratas, né, para as casas populares, bem como as fábricas em geral. Então, segundo aqui a professora, as consequências nefastas vão chegar daqui a 30, 40 anos, assim como aconteceu no Japão. Agora, o sistema de indenização, né, então, ação contra o Estado, é bem diferente no Japão e no Brasil. Nós sabemos que no Brasil o sistema é bem mais lento do que no Japão. No Japão já é lento, né? Além disso, desse caso aí de asbestos, nós temos aí o caso famoso aí de Minamata, né? Que é a poluição de mercúrio na Baía de Minamata, na província de Kumamoto, que originou uma convenção internacional, né, com dezenas de países membros, inclusive o nosso país faz parte, né, da convenção de Minamata. Mas também demorou muito tempo para que o Japão reconhecesse a responsabilidade daquela empresa chamada Tissot, que despejava o mercúrio impunemente na Baía de Minamata, e as pessoas, né, da redondeza, então, iam alimentando de peixe, e notou-se desde logo, né, a deformação da coluna vertebral dos peixes, mas só continuou comendo. E começa a denúncia depois da guerra, e finalmente, então, o governo reconhece a culpa da empresa e também do próprio governo. E esse assunto de Minamata não é tão distante para nós, porque nós verificamos, né, a existência de garimpeiros, né, não muito longe daqui, estado de Minas Gerais, Nordeste, principalmente na Amazônia, né. Todos nós sabemos aí que o governo anterior realmente não só descuidou, como até, de uma certa forma, incentivou, né, os garimpeiros da região a praticarem, não aquela garimpagem manual, né, de peneirar, né, o chão dos riachos, mas nós assistimos, né, navios de garimpo, né, branca, né, toneladas de areia no fundo do rio, para então, a partir daí, retirar o ouro, que normalmente esse ouro está preso a outro minério, e para desgrudar esse minério, eles usam o mercúrio, e depois, para separar o mercúrio do ouro, então, eles usam aí chamas de gás e para fazer o mercúrio evaporar. Só que esse mercúrio evaporado
condensa e cai no chão, é isso? E fica contaminado, né? Rios e rios da nossa Amazônia. Eu sei de tudo isso porque um colega nosso, o professor Yoshida, da Universidade de Hokkaido, tem vindo recentemente ao Brasil para acompanhar esse processo. E temos outros casos mais graves no Brasil, como esse desmoronamento, né, de Mariana, né, que causou aí uma consequência incalculável, vamos assim dizer, naquela região, e detritos, né, de minério de ferro, que, enfim, em 2 semanas foi devastando toda a região até chegar no Oceano Atlântico. Felizmente ou infelizmente, né, a companhia Vale, que é responsável por essa situação, então provavelmente, sendo ela uma empresa rica, provavelmente vai procurar sanar a questão. Mas, se dependesse do governo, nós sabemos perfeitamente de que essa questão iria muito longe. E ainda que saísse alguma responsabilidade, difícil explicar para o japonês o que é precatório, né? Mas eu vou explicar para ela depois. Todos nós sabemos que o precatório leva aí 30 anos, né, para que o governo possa indenizar alguém. Bom, então, em rápidas palavras, né, eu acho que há muita possibilidade de cooperação entre o Brasil e o Japão. Né? O Japão tem enviado especialistas para o Brasil, não só nessa área de produção, como nessa área também de defesa civil, e através da Agência Internacional de Cooperação do Japão. Essa mesma agência que criou a cátedra Fujita Ninomiya aqui nessa faculdade para implementar, né, o estudo do direito japonês. A minha atenção tem voltado mais, né, para a Universidade de Tóquio e outras universidades da qual fui professor visitante, mas na Universidade de Osaka temos grandes nomes aí como Marcelo, nosso amigo Diogo, Thiago. Então, nós, diferentemente de 50 anos atrás, eu fui um dos primeiros estudantes brasileiros que estudaram no Japão na área de direito. Mas, desses últimos 50 anos, nós temos assistido não só aos descendentes, né, estudantes brasileiros de ascendência japonesa, mas pessoas como Marcelo, como Thiago e outros, né? Posso, neste momento, já citar uns 10 não descendentes, né, que foram para o Japão, estudaram japonês e obtiveram títulos mestres, todos, que, então, me substituirão, né, daqui para frente, porque eu já sou da velha geração, né, estou aqui para, aos poucos, né, ir cedendo lugar para os jovens pesquisadores. Muito obrigado pela homenagem, professora Patrícia. Eu vou depois explicar para a professora o que eu falei. Muito obrigado. Obrigada, professor. O senhor abriu portas, mas tenho certeza que todos vão concordar que é insubstituível. Com certeza, os que o senhor deixará vão seguir essa trilha, mas sempre mirando em tudo aquilo que o senhor fez, no exemplo que o senhor é. Nós vamos abrir para algumas perguntas rápidas. Quem gostaria de fazer? Eu vou passar o microfone. Peço que se apresente e formule a pergunta no microfone para que quem está assistindo virtualmente possa ouvir. Hi, good morning. I'm Thais. Pode preferir em português ou em inglês? Tanto faz. Tá. Inglês, tá. I'm Thais. I'm a PhD student here at the university. Professor Masato and Professor Noriko Kubo, thank you very much for the excellent presentations. As Carol mentioned, in Brazil we also have had a lot of discussions about asbestos. But however, I would like to ask about another topic of your presentation. In Brazil, we have a lot of actions focused on civil liability
for environmental damages. It seems that the situation is different in Japan. I would like to know if there's any specific reason why there is so few cases of compensation for environmental damages in Japan. Thank you so much for your next question. In the past, we have various civil damage cases such as Minamata and so on. However, so mainly in 70s, 80s. And after that, because so our government has enacted various environmental laws to control factories, therefore, the environmental situation was dramatically improved in Japan. That is the first reason. And however, we had still big civil cases in the beginning of 21st century. For example, pollution by road cars. And however, it became also to compromise or winning of plaintiffs. And the government has also improved the legislation. This is the reason why we don't have so many cases in the field of environmental pollution. So, our main topic now is how to control the discretion of authority in the field of nature protection. In the field of environmental pollution control, then the authority don't have almost no discretion to control factories. Therefore, it is very easy to win, actually. However, in the field of nature protection, the authority has much more discretion how to control nature development or use of natural resources. And however, then it isn't related to individual damage, but public interest. Therefore, in Japan, the public interest litigation is not recognized. That is the reason why we have not so many environmental damage, severe damage lawsuits in Japan. Obrigada. Eu vou perguntar em português mesmo, aí depois poderia traduzir, por favor. Meu nome é Bianca, já havia falado anteriormente com a professora. No caso do asbesto que a senhora comentou, e sabemos também que foi uma substância que afetou também trabalhadores brasileiros, né? Mas no caso comentado, qual é a análise da professora a respeito das pessoas atingidas, né? Eu não sei se isso foi divulgado na mídia ou se ela pôde conversar com essas famílias, os trabalhadores, se eles ficaram satisfeitos com a indenização que foi dada, né, pela sentença judicial, ou se, na opinião deles, faltou alguma coisa, porque estamos falando de um dano de saúde pública, né? Então, não sei exatamente se eles se sentiram assistidos ou reparados, ou se, porventura, existe algum pleito para que a indenização seja aumentada ou diversificada. Obrigada. Thank you for your question. It is also a very important question. The plaintiffs got about 5 million yen in their 7 million. 700万くらいですね。
7 million yen means in there. From the state. But in addition, as I told you, there is another law for relief. They can get such compensation from that institution, public institution. And the polluters, all polluters had to pay for the relief system based on polluter-based principle. And therefore, most of the plaintiffs have been satisfied with that. However, the Supreme Court didn't recognize liability for neighborhoods, only for workers and their family. And however, all plaintiffs have shared the compensation among the group, plaintiffs group. It is also one of the characteristics of Japan. So plaintiffs is one team. They collaborate very closely together and they share everything. That is one of the characteristics of Japanese environmental lawsuit, big lawsuit. But the more important thing was, as I told you, to strengthen the asbestos laws. For example, construction worker relief is not directly related to the plaintiffs of Sendan case. However, they wanted to have better asbestos policy for others and for future generation. And because the law was revised, and therefore, insofar as they are satisfied. Muito obrigada, professora Noriko Kubo. Eu gostaria, então, de caminhar para o encerramento. Tiago, quer fazer algum comentário? Não? Eu gostaria de caminhar para o encerramento, agradecendo, então, a Caroline Marques, a nossa diretora, pela mediação do evento, agradecendo ao Tiago Trentinella por ter feito a ponte também com a professora Okubo, não só agora, mas há 9 anos atrás também. Ao professor Masato por todo esse trabalho conjunto. Professor Masato, ressaltar a importância também dessas relações com o Japão e da JICA, que muito apoiou o Estado de São Paulo. Nós temos a possibilidade, tivemos de levar vários técnicos da CETESB, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, para o Japão, para formações. Isso foi muito importante. E é por isso que hoje, por exemplo, a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, é considerada referência, uma agência referência não só no Brasil, mas na América Latina, muito também por conta dessa contribuição e desse trabalho conjunto com o Japão. Então, isso precisa ser registrado também. E, por fim, o mais importante, agradecer mais uma vez a presença da professora Noriko Kubo, por nos trazer aqui todo esse aporte de como tem avançado a questão jurisprudencial no Japão, nos casos de direito ambiental. Ela também é uma grande especialista nos direitos da natureza e tem se dedicado a esse tema, que é um tema novo, um tema recente, tá? E esperamos poder continuar esses trabalhos em conjunto, porque também é interesse nosso aqui